microfone dos mestres está aberto também. Vamos lá. Boa noite a todos. Começamos mais uma live do Moyat Institute, transmitida pelo canal Kung Fu Life. E hoje temos uma live especial, com a presença de 3 mestres. O tema de hoje é as 3 sementes do sistema Wing Chun. E para falar sobre o tema, eu tenho aqui mestre Nathaniel Rosa, mestre Felipe Soares e mestre Thiago Quintela, todos os 3 aqui na nossa sala de reunião do Instituto Moyat. Boa noite a todos. Eu lembro também que a participação é feita pelo chat do YouTube ou pelo chat da sala especial do Instituto Moyat aqui no Zoom. E passo a palavra aqui de boas-vindas aos mestres do Moyat Institute. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Esse é um tema muito interessante. Todo mundo pensa justamente nas 3 sementes do sistema Wing Chun, porque são posicionamentos muito interessantes dentro da nossa arte, né? Além do soco que nós temos na posição vertical, nós temos 3 técnicas, né, que as pessoas têm muito interesse e procuram entender muitas vezes como aplicá-las, né? Que é Tan Sao, Bom Sao e Futsal, né? Então, acho que essa noite nós poderemos ter uma boa conversa a respeito disso. Então, eu acho interessante esse tema foi colocado e recomendo, inclusive, que vejam a live do mestre Nathaniel Rosa sobre o sul, que inspirou a gente a fazer esse tema. E eu queria iniciar essa ideia, antes de passar a palavra ao mestre dela, com uma colocação muito boa do mestre Nathaniel Rosa, que ele falou sobre o soco como um provocador de vários potenciais. E eu queria também sugerir a gente começar por esse lado, pensando no Tansal, no Bom Sal e no Foksal, com elementos provocadores. Mais provocadores do que? Então, acho que esse é um bom pensamento para começar. Excelente, muito bom, né? É muito bom estar aqui no Instituto, né? E junto com os 2 mestres aqui, que são grandes referências para mim no nosso trabalho. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa live. E eu acho que a questão é exatamente essa, né? Como trazer essas ideias, né, dessas 3 sementes e trazer também o que o público quer experimentar desses conceitos, né? Porque são técnicas, são ferramentas, são ideias, né? São aplicações, como o mestre Felipe falou, né? Chamam potenciais, né? Como o soco pode provocar, né? Então, eu acho que a questão é a gente poder discutir aqui abertamente, né, sobre essas possibilidades e explorar o que a audiência também do YouTube, os amigos aí do canal Kung Fu Life, quem está dentro da sala do Zoom, né, tiver interesse de desenvolver. Acho que a gente vai tentar fazer um bate-papo aqui sobre, porque não vai ter que dar uma resposta definitiva, né? Acho que a ideia é a gente explorar o potencial do que surgir aqui. Tá bom. E, Rodrigo, temos alguma questão para essa noite? Perfeito, mestre Nathaniel. Então, a primeira pergunta que foi colocada aqui pelo próprio Rodrigo, que é um xará meu, ele pergunta o que vocês já iniciaram a fala, que é: quais são as 3 sementes do sistema Wing Chun? Né? E, na sequência, ele pergunta o seguinte: é possível aplicar alguma delas? Eu acho esse tema assim muito interessante, tá? Quando nós falamos de Wing Chun, nós estamos falando principalmente esse sistema, ele foi construído em função de uma ideia, que é a ideia da linha central, tá? Então, quando nós trabalhamos a linha central, nós temos uma noção de como se fosse uma cunha protetora, tá? Para proteger o nosso corpo. E geralmente nós temos um ângulo, né? Esse ângulo aqui de 180 graus, tá? Então você imagina nesse ângulo quais são as inúmeras possibilidades que uma pessoa tem para te atacar,
tá? Então, se eu fosse pensar nessas inúmeras possibilidades, eu pensaria em função de defesas, certo? Então, vamos dizer, se eu tenho um ângulo de 180, vamos dizer que eu tenha 180 possibilidades de ataque. Então, em cima disso, eu iria construir 180 defesas. Então, quando nós estamos falando de uma situação onde eu tenha que ter um embate corporal, eu ficar lembrando de 180 formas de me defender é muita coisa para a cabeça. Então, eu vejo que o Wing Chun, ele simplificou tudo isso e fechou numa linha, tá? E com isso, eu posso trabalhar a ideia que nós temos de portas, tá? Portas do que? Seriam portas de acesso ao meu corpo. Então, eu tenho a porta de fora do meu corpo, uma porta interna e outra, do outro lado, uma outra porta de fora. Então, visto isso, eu tenho um composto binário, que vai dar sempre dentro ou fora. Então, quando eu acredito que os ancestrais eles desenvolveram essas sementes, eles pensaram justamente na ideia de cobertura das portas. Então, eu tenho um tansal, onde a minha preocupação é cobrir a porta de fora. Futsal, cobertura da porta de dentro. Bonsal, porta de fora. Então, se você for ver dentro de uma questão de entendimento da linha, como cobrir a linha central, e não necessariamente defender um braço, né? Porque a técnica pode vir da porta de fora desse jeito, ou pode vir assim, né? Então, a minha questão não é o braço em si, como ele está vindo, mas como é que, em função das portas, eu vou cobrir essa linha central. Então, com isso, essas três sementes, elas se transformam num dispositivo que me fazem refletir sobre a situação em si. E que não necessariamente, quando alguém me atacar, que eu vou usar o tansal. Né? Não, porque quando alguém me atacar, eu sei o seguinte, eu tenho que cobrir aquela porta. Né? Mas foi me dado uma ferramenta anteriormente para eu poder explorar e entender como que eu vou trabalhar a linha central. Que é exatamente esse potencial que o mestre Felipe estava colocando, né, inicialmente, né? Quer aproveitar o gancho, né? Porque essa ideia, né, de você, através da ação do outro, né, e através de dispositivos que você explora, né, seja tansal, futsal, bonsal, você gerar potenciais, né, que era o que o Felipe estava falando, sobre coberturas, né, como agir, né. Então, o Marcos VC, aqui no chat, mandou uma pergunta, né? Lê a pergunta dele, abre aspas. A melhor defesa é o ataque ou é a defesa? E eu acredito que, eu vou jogar a questão aqui, mas conecta com isso. Porque, né, Patriarca Moiá colocava esses três elementos, tansal, bonsal, futsal, como três sementes. Nesse sentido, de valorizar a relação entre eles. Então, o ponto não é ficar preso em uma delas, mas sim entender como conectá-las e, acima de tudo, como conectar isso com a oportunidade. Então, não importa se eu estou defendendo ou atacando, eu estou ocupando o meio. E se eu ocupo o meio, se eu tenho uma posição de vantagem estratégica, eu consigo fazer uso disso. Então, a principal questão, independente se eu estou sendo atacado ou atacando ou defendendo, que seja, é o quê? Eu tenho a vantagem? Se eu tenho vantagem, eu posso avançar. E essas sementes me ajudam a entender se eu tenho a vantagem. Então, elas me educam a enxergar corporalmente se eu tenho alavanca. Se eu tenho potencial de transformar isso nisso, ou isso nisso, o que for. Então, acho que esse é um ponto fundamental, mas eu acho que essa pergunta do Marcos é bem interessante, a gente pode evoluir imaginando. Eu achei esse ponto interessante, porque é o seguinte, a partir do momento que você ocupa o centro, é aquela coisa, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, se eu tenho um movimento, eu cobrir o centro, a pergunta que fica, né, que eu acho que ele fez, né? Eu estou atacando ou defendendo? Então, o Wing Chun, nós saímos muito desse rótulo
que geralmente é colocado de ataque ou defesa. Ou seja, o Wing Chun é uma arte mais para ataque ou o Wing Chun é uma arte mais para defesa. Né? Não, tudo isso que vai me dizer é a situação. E como que eu vou ocupar o centro dessa configuração. Isso que é o mais importante. Se eu vou atacar ou vou defender, é só uma questão de interação com o que está acontecendo. E não que isso não depende da minha vontade. Muitas vezes eu fiz um soco para ocupar o centro, né? E muitas vezes a cara da pessoa estava lá. Deu para entender? Então, eu ataquei ou defendi? Não, eu apenas ocupei o centro. Você não buscou o rosto, né? Não buscou nada, você estava só ocupando o centro. Exatamente isso. Uma das formas interessantes de ver essas 3 sementes é isso também, né? Porque, né? Por que 3 sementes? Né? Porque, de alguma forma, elas estão educando o seu corpo para isso que vocês estavam colocando de ocupação, né? E elas, inclusive, se auto-checam, né? Porque você trabalha o Tansal, o Futsal, e eles trabalham sempre o mesmo ponto de ocupação. Então, dentro dessa natureza, você consegue auto-checar o seu estudo, né, a sua educação de ocupação. E que, no final das contas, é para isso que elas vão, né, ao menos em potencial, trabalhar. Né, para que você, educado de ocupar uma determinada posição, as suas mãos possam agir sem que você precise necessariamente escolher uma forma de agir, né? Você ocupa e aí cai exatamente nisso que você estava colocando, né, mestre Nathaniel, que é você ocupou o centro e às vezes estava lá o rosto de alguém. Né? Poderia ser o outro braço, poderia ser uma perna, poderia ser o que for, porque a questão não é você buscar o rosto. Uma vez eu vi o mestre Felipe colocando isso num estudo que a gente estava fazendo, acho que colocou um exemplo muito bacana sobre a diferença de você golpear buscando um alvo e a diferença de você apenas ocupar e o alvo vir até você. Então, eu lembro estou usando uma licença poética falando de uma live que o mestre Felipe falou assim, se eu golpear com a intenção de acertar o olho esquerdo da pessoa, isso gera um monte de problema no meio do caminho, porque eu tenho uma intenção muito específica e eu estou atrás de uma meta, né? Eu tenho um objetivo. Então, entre eu desejar isso e eu conseguir fazer isso, existe um monte de problema no meio do caminho. E isso atrapalha a minha ação. Né? Mas se eu apenas desejo ou intenciono estrategicamente, né, ocupar o centro, né, e o estudo que o sistema trouxe para mim me educou nisso, então o que tiver lá é o que vai ser acertado. Então eu não busco nada, né? O outro que me dá a oportunidade. Exato. Tem uma questão que eu acho interessante voltar também, nessa ideia do termo semente, é bem interessante, porque ele leva a gente a pensar em sistema. Porque qual o papel de um sistema? Cada pessoa tem uma habilidade, cada pessoa tem uma capacidade prévia já, natural. Para essa capacidade, a gente não precisa de sistema. O sistema ele tem que conseguir potencializar o que a gente tem. E como é que você começa a potencializar alguma coisa? Você precisa ter pontos de partida. Então, é interessante pensar nesses elementos, no Tansal, no Bonsal, no Futsal, como pontos de partida do sistema. Como o mestre Nathaniel colocou, né? A linha central já é um ponto de partida. Mas como é que esse ponto de partida pode ser operacionalizado? Aí a gente entra em Tansal, Bonsal, Futsal, por exemplo. Então, como é que eles funcionam como estruturas básicas para esse sistema poder evoluir? Né? Porque a gente pensa muito, por exemplo, em Tansal. Vou dar o exemplo do Tansal. Todo mundo olha para essa mão, para essa configuração aqui. Mas como é que é o cotovelo? Como é que é o ombro? Como é que é a conexão do ombro com todo o resto? As costas, a base. Então, como é que isso aqui, pedagogicamente, educa a gente a organizar todo o corpo em função de um efeito que conecta com a linha central. Então, essa noção de semente como esse ponto de partida, como provocador, é interessante. Né? Um elemento que vai se adequar a outros para gerar essa capacidade de potencializar o que a pessoa tem. Você vê que hoje a gente estava até estudando isso, né? O mestre Nathaniel estava sugerindo um estudo aqui com a gente de como, por exemplo, você encaixar determinados movimentos, né? E usar toda a sua musculatura por trás, ao invés de você só absorver, né? Você ter, por exemplo, como chama? A dorsal. A dorsal, né? Encaixar, etc. Então, é muito interessante porque educa o corpo e você tem uma dimensão imensa de exploração, né? Você pode usar ou não, você pode encaixar ou não determinados movimentos, né? Estruturas corporais, exatamente nessa ideia de sistema, né? Agora, uma coisa que o pessoal muito me pergunta nesse sentido de aplicação,
vou jogar a bola para você aí, por exemplo, né, muitas vezes já me perguntaram na minha escola como um Tansal ou como o sistema Wing Chun defenderia um jab, por exemplo, ou um golpe circular, né? E aí, muitas vezes, você vai fazer o Tansal, eu já vi, por exemplo, gente falar, mas tem que fazer o Tansal mais alto ou mais baixo para poder adaptar, e essa é uma adaptação que não parece tão assim, realista, né? Vamos dizer assim, né? Ou tão, pelo menos não tão potencial, né? Você só aumenta a distância aqui e abre outro lugar. Sim, sim. Como é que você vê isso aí, mestre? Sim. O problema que nós temos, assim, com relação, quando nós pensamos em defesa, né? Você entra dentro da área do modelo. E você quer que a coisa aconteça daquela forma que você está pensando. Então, você pensa, eu vou usar o Tansal com uma pessoa que ela está socando naquele ângulo, daquele jeito. Então, quando você faz isso numa prática de treinamento, onde a ênfase está na defesa pessoal, a gente se esquece que aquela pessoa está fazendo do jeito que está sendo combinado. Né? E quando você precisar realmente usar, não vai ser desse jeito, porque a pessoa não vai chocar no ângulo que você praticou, né? Do jeito que você praticou e com a energia que você praticou. Não vai ser nada disso, né? Então a gente tem que lembrar que quando a gente fala do Tansal, né, como técnica, na verdade o chinês ele pensa nele como um jiu-sek, um dispositivo. Esse jiu é de anunciar. Esse ser que é padrão, quer dizer, ele está chamando algo que a situação está pedindo, que não necessariamente vai ser isso aqui. Então, se você trabalhar no modelo, o perigo é o seguinte: o modelo ele não tem a capacidade de se atualizar tão rápido quanto a realidade. A realidade, ela está todo o tempo atualizando. O modelo não, ele congela e as coisas não vão acontecer daquele jeito. Tá? Então, você pergunta, então por que eu faço Tansal? Você faz Tansal para você entrar dentro do universo que o mestre Felipe colocou, o universo da construção, tá? Porque eu volto para minha live, né? Que as pessoas ficam focadas no soco e não entendem. Se você não cria uma estrutura corporal, a linha central é uma farofa. Foi assim que eu falei na live, né? A linha central não existe. Então toda essa ideia de tão bom foco também não vai existir. Nada disso vai existir porque você não tem estrutura. Por isso que, quando eu comecei a praticar, eu sempre ouvia meus sipaques falando sobre atributos corporais. Né? Então, aquela coisa, o mais importante que você ter técnicas, né? Você pode fazer uma coleção de técnicas, você pode ter inúmeras, mas se você não tem atributos marciais, né? Atributos corporais, nada disso vai funcionar. Ao ponto que, se você tem atributos corporais, você tem habilidade construída, isso aqui pode ser um Tansal. Consegue entender? Isso aqui pode funcionar. Porque eu não estou preso a nada. O problema é que as pessoas querem uma receitinha de bolo, querem um modelozinho. Olha, como que eu posso resolver esse problema? Né? E não funciona desse jeito. A luta, o combate, ele é muito mais complexo do que tudo isso. Então, mais uma vez, a gente tem que voltar para o sistema. Qual é a ideia do sistema? Construção. Então, quando eu entendo isso, eu vou saber lidar com um jab, quando ele acontecer. Porque, reparou? Agora a gente está levantando uma lebre que não aconteceu. Mas na situação, eu vou saber como lidar. Como um cruzado. Não sei, não aconteceu ainda. Isso é fantasia. Eu discuti sobre o lado obscuro da Lua. Entendeu? Mas se eu tive uma boa formação, né, e soube como explorar os elementos do sistema, quando essa configuração aparecer, eu vou saber como lidar. Conectando até com essa fala sua, eu me lembrei de uma fala do patriarca Moyat, né, que uma vez que você estuda, claro que eu estou parafraseando, né, uma vez que você estuda o sistema, exatamente nesse sentido de atributos, né, corporais, o Kung Fu, quando for necessário, ele vai pop out, né? Ele vai surgir da maneira como ele tem que surgir, né? O grão-mestre Lemamura fala muito dessa questão do apropriado, né? Então, eu vejo muito dessa maneira também, né? No combate, nessa ideia, né, de defesa pessoal, porque é difícil você se preparar para a defesa pessoal estudando situações hipotéticas, ficcionais, né? Fantasias, que você estava colocando.
porque a principal questão é você ter uma capacidade, tanto marcial quanto estratégica, de preparo corporal, de preparo emocional, para que você haja da forma que é apropriada, como o grão-mestre Léo tem falado muito, né? O Kung Fu está ligado a você ser capaz de fazer aquilo que é apropriado para cada momento. Né? Então, essa ideia conecta bem com o que o Patriarca Moyato colocava, aquilo que você está pronto para agir da forma apropriada, isso vai pop out no momento em que é necessário. E você age da forma apropriada dentro da situação em que está ocorrendo, exatamente como você colocou, né? Eu aproveito para conectar isso, já respondendo, e vou também deixar aberto para outros responderem a pergunta do Marcos, que ele perguntou aqui: a paz de espírito influencia em uma luta? De que forma? Eu vou tomar a liberdade de traduzir paz de espírito como essa capacidade de estar tranquilo, tá? Pode ter vários entendimentos, o Marcos pode ter tido um, vou usar o que eu entendi. Essa capacidade de estar tranquilo, porque você só pode entender e manifestar o que é apropriado para o movimento do outro se você estiver tranquilo, se você estiver relaxado, com a capacidade de ouvir o que está vindo e gerar uma resposta adequada. Então, nesse sentido, sim, faz muita diferença. E eu volto ao ponto anterior também, né? Como é que você aprende a ter paz de espírito? Como é que você aprende a ficar tranquilo? Isso é muito difícil. Não existe uma receita de bolo, alguém gritando, fica tranquilo, você fica tranquilo. Não fica. Então, como é que você educa o seu corpo a relaxar? Então, por exemplo, esses movimentos, como sementes, educam o seu corpo a achar posições alavancas de forma relaxada. Como é que você gera vantagem de forma relaxada? Como é que você conecta o seu movimento com o movimento do outro? Então, tem vários estudos que acontecem a partir desses movimentos e permitem essa adequação, permitem essa resposta que vai não só ser a mais adequada porque é adequada, mas sim porque é a mais eficaz. Vai resolver. Exatamente. E esse é um ponto importante, mas eu acho que dá para ampliar essa noção de paz de espírito. Nesse Quando eu iniciei, né, eu fazia esse tipo de perguntas para o grão-mestre Lai Mamura, né? Eu lembro que eu perguntava para ele: olha, eu tenho grande dificuldade em relaxar, né? Mas eu pensava no relaxamento simplesmente dentro de uma questão física, corporal. Ele me deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele falou assim para mim: olha, o problema é que você é tenso aqui. Né? A sua tensão não é corporal, a sua cabeça que é tensa, né? E pensando a respeito e tendo inúmeras experiências na qual ele me colocou, né? Eu comecei a perceber o seguinte, que as configurações desse sistema que são apresentadas para você, elas dão a você, trazem a você, desculpe, crises, né? Porque você tem dentro da arte marcial aquela sensação de vida ou morte, né? Como que você lida? Não é com um soco vindo na sua cara para você defender, não, é com a situação em si, né? Porque qual que é a sensação principal? Você se apavora, você trava. Então todos os seus medos, né, seu instinto de sobrevivência, ele vem à tona. Então, dentro disso, dentro de uma configuração e diante de uma ambiência segura, que você não vai morrer, mas a sensação que você tem que você vai morrer, você começa a aprender o quê? A relaxar dentro dessa crise, né? Tanto é que o Patriarca Moyato, ele falava, olha, o objetivo do Wing Chun é levar você o praticante a um estado de relaxamento. Eu ia até comentar exatamente dessa frase, né? Porque ele fala isso, né? O Patriarca Moyato, e ele complementa até que você não vai alcançar isso se você ficar preso à ideia de técnica. Exato. Né? Porque a ideia de técnica, ela te aprisiona no sentido de aplicação. Então, você fica mais tenso, porque você está esperando o que o outro vai fazer para você escolher, dentro de um inventário de técnicas, o que reagir, né? Então, esse relaxamento que a gente está comentando, né? Ele não vai surgir dessa dinâmica, né? De modelo, de técnica e aplicação. Vai surgir exatamente dessa questão que o mestre Nathaniel está colocando, o mestre Felipe também, dessa alternância, né? Dificilmente alguém vai ficar relaxado se você ficar gritando, fica relaxado, né? Mas se você coloca ele num ambiente onde a única resposta para lidar com a situação é ele exatamente esfriar dentro de uma dinâmica onde ele está extremamente tensionado, né?
esse relaxamento surge por alternância, né? Exato. É o contrário, né? A ideia do yin e do yang de novo, né? A alternância entre os dois que vai surgir, levar um elemento, né? Aquela questão de você, para ficar relaxado, você precisa tensionar, então, a situação. Dentro de obviamente, dentro de um ambiente controlado, né? Porque a ideia é levar o praticante nessa experiência em que ele bate num determinado limite dele e explora as possibilidades acima e abaixo desse limite. Exato, sem que ele tenha que morrer, né? Porque a diferença que você faz dentro de um recinto marcial, numa família Kung Fu, e numa guerra, como nós estamos vendo hoje em dia, é que o soldado que vai para a guerra, ele talvez não volte, ele vai morrer. Tá? A experiência marcial dentro dessa ambiência que o mestre Thiago se refere, você entra dentro do seu limite, mas você não morre. E isso te permite aprender com a experiência que você teve. Né? O soldado que morreu, ele só vai aprender com a experiência dele, talvez, né? Lá no céu, no inferno, não sei. Né? Mas ele não vai mais conseguir resolver essa questão mais em vida. Tá? A questão que você tem uma ambiência segura é justamente você ter essa experiência, né? E a experiência marcial envolve dor, envolve medo, né? Envolve muitas coisas, mas você ter um mestre, né, acompanhando esse processo e uma ambiência que permita que você ressignifique todo esse processo, que você aprenda com seus medos. E quando a gente fala de, né, Tansal, Bonsal, Foksal, é interessante pensar no que conecta eles e no que torna eles diferentes também. Começar com uma análise nesse sentido. E uma das questões é essa: eles são dispositivos corporais de combate simbólico, ou seja, eles são usados em experiência marcial. Eles estão disponíveis para esse processo. E o que me intriga bastante, né, e pode ser uma questão complexa até para colocar, né, me perdoe se ficar muito complexo, é só perguntar que eu explico de novo, mas como é que você escolhe, né, essa ideia de você não ter modelo, olha que interessante, como é que a arte de escolher modelos que levam ao não modelo. Então é interessante como esses três modelos, que são Tansal, Foksal e Bonsal, levam a gente a conseguir acessar esse não modelo. Então, é uma escolha muito interessante, uma escolha estratégica de como você usa elementos de você que são escolhidos estrategicamente para desenvolver a sua capacidade de não ficar preso neles. E isso é muito difícil de fazer. E isso a gente tem que agradecer, né, a todas as gerações que vieram antes da gente, né? Porque a gente herdou esse processo. Se a gente tivesse que inventar isso... Exato. O grão-mestre Léo fala muito que ele já falou isso algumas vezes, para nós, especialmente, né, de que os ancestrais eram grandes mestres do movimento. Né? Então, a gente herda, né, esse legado onde tem essas possibilidades tão ricas. A gente estava falando isso mais cedo sobre, né, a beleza da arte. Né? É exatamente esse ponto. Quer dizer, você tem um movimento assim, que a princípio não quer dizer nada, mas que trabalhado da forma que a arte propõe, pode querer dizer tudo, né? Então, de novo, essa questão da alternância, né, e dos potenciais que tem quando você explora devidamente esses dispositivos. Porque se você apenas encara como uma técnica, né, e obviamente não estamos falando mal de técnica, a técnica e a aplicação técnica tem o seu lugar, né, obviamente, especialmente dentro de ambientes de confinamento, né, dentro de ambiente esportivo, né, a técnica ela tem toda uma utilidade muito própria, né, para atleta é excelente, né, você tem um ambiente controlado, de determinadas condições, mas nós estamos aqui falando de vida, né, e estamos falando de você usar uma arte marcial que de fato te desenvolva para a sua própria vida, né, e a vida ela não tem nenhuma exploração de um modelo específico, você não sai de casa com planejamento e ele acontece exatamente assim. Né? Pelo menos nunca vi. Isso nunca aconteceu comigo. Hoje vai acontecer, o Sol vai fazer isso, toda a ordem cósmica me obedeceu. Né? Você, naturalmente você se adapta, né? E essa é a questão. Né? Você tem dispositivos que vão te preparar para as adaptações que você pode fazer. Eu queria até emendar uma coisa que veio aqui na cabeça, uma lembrança do filme Enter the Dragon, Operação Dragão do Bruce Lee. Depois, no início do filme, quando ele termina aquela luta no templo, né, ele passa por uma conversa com o Abade.
o Abad fala para ele assim, qual que é a técnica mais elevada que você quer alcançar nesse momento? Ele responde, não ter técnica. Você vê que interessante? Não ter técnica. Né? A gente muitas vezes quer fazer uma coleção de técnicas, porque acha que a técnica vai resolver, vai salvar a nossa vida. Né? E ele fala assim, olha, não, né? Eu não quero ter técnica. Isso porque ele não quer ficar preso a nada. Né? Ele quer ter a capacidade de se adaptar. Né? O chinês ele fala de eficácia por adaptação, né? Por isso aquela famosa também, né, fala do Bruce Lee, né, be water, né, seja como a água, né? Então o que quer dizer? Porque a água ela tem capacidade de se adaptar. Eu não sou especialista de Bruce Lee, você é muito mais do que eu, né? Mas também acho que é no jogo da morte, né? Que o último desafio dele é um desafio que não consegue vencer de nenhuma forma que ele fez antes, né? Exato, ele exato. precisa também trabalhar, né, um elemento externo, que é a luz, Exato. para conseguir gerar uma outra coisa. Exato. Nada que ele fizesse, que ele já tinha à sua disposição, funcionava. Ele teve que, né, se ajustar de uma forma inédita. Exato, exato. Uma pergunta aqui do Marcos, também. O Marcos fez várias perguntas hoje, que conectam um pouco com o que o mestre Quintela estava falando, que ele fala da relação da arte marcial com a relação do esporte de combate. Se um pouquinho, se quiser entrar um pouco mais, pode ser interessante. Que é, os lutadores de hoje são mais completos e fortes? Essa é a pergunta. O MMA transforma um lutador em um lutador ou um competidor? Excelente pergunta, né? A primeira questão que eu acho que a gente pode começar é que o MMA, o UFC, eles são esportes de combate, né? E obviamente, como atletas, né? Eles, em geral, ao menos pelo menos os de ponta, né? Eles têm um preparo excelente, então, principalmente preparo físico, né? Eles estudam diversas formas de combate, né? Mas isso não necessariamente é refletido como um estudo de uma arte marcial, embora alguns sejam egressos de artes marciais, né? Como karatê, jiu-jitsu, etc. Mas é preciso sempre fazer essa separação, né? O artista marcial, ele não é necessariamente um atleta de combate, um esportista. E esse preparo, a questão do qual foi a expressão que usou? O lutador? Se prepara o lutador. Os lutadores são mais fortes hoje em dia? Os lutadores de hoje são mais completos e fortes por conta disso? Exatamente, não sei. Não sei te dizer. Porque, o que você quer dizer por lutador? Porque um atleta dentro de um octógono ou dentro de um ringue, ele não é exatamente um lutador. Quer dizer, lutador pode ser qualquer pessoa que está lutando por algo, né? E aí, quando você qualifica algo como lutador, e se eles são mais completos ou não, né, existe uma pluralidade de possibilidades aí. Né? Quer dizer, você está comparando eles com quem? Com um gladiador romano? Com os espartanos? Com quem você está comparando? Né? Esse tipo de comparação acaba sendo muito inocente, embora eu tenha entendido a intenção da pergunta, que é muito interessante. Né? Mas é preciso, primeira coisa é separar, né? O que é um lutador, o que é um artista marcial, né? O que é um atleta, né? de combate. Né? Essa separação é muito necessária, inclusive para você entender qual é o caminho de cada um. Eles podem se mesclar em algum momento, obviamente. Um artista marcial pode se propor a ser um atleta de combate. Sim. Né? Todos nós podemos ser lutadores em determinado grau. Né? Então, você tem uma série de nuances. Né? Sim. Agora, é importante a gente entender, dentro disso, contextos. Tá? Então, por exemplo, hoje está muito em voga essa questão do UFC, do MMA. Tá? Mas a gente tem que lembrar que tudo isso está acontecendo dentro de um contexto bem específico. Então, quando esse espetáculo ele começou, não existia limite de peso, não existia limite de tempo, tá? E depois, num outro período, começou-se a ter limite de peso, né? De tempo, então rounds, né? Então, o que quer dizer? O contexto mudou. Então, o que a gente vê muitas vezes como espectador, a gente está vendo um espetáculo, um show. Mas você, como um artista marcial, é importante a gente entender contexto, porque senão a gente começa a acreditar que aquilo vai acontecer daquele jeito. Então, o cara, ele se prepara para aquilo, para aquele momento, dentro de determinadas regras. Que dentro, por exemplo, aquelas regras hoje do MMA, né, se um lutador de boxe for para o MMA, ele vai ter que se adaptar àquelas regras. Entendeu? Por mais que ele seja um excelente pugilista. Por quê? Porque o contexto mudou. O contexto é outro.
Aí agora, dentro de um contexto de vida, que é um contexto que o artista marcial ele busca, porque nós estamos lutando todo o tempo para sobreviver, muitas vezes num combate sem regras e outra, sem aviso. Tá? As batalhas que a gente trava na vida não são anunciadas. Você não tem 3, 6 meses de preparação. Não tem início, não tem fim. Não tem início, não tem fim. Você simplesmente tem que estar pronto para agir. Então, são outras batalhas. Então, você fala de uma luta dentro de um determinado contexto, num determinado período. Hoje, esses caras são mais fortes que outros. Não sei, porque depende do contexto. Depende da configuração que você está vendo. O que não pode é, muitas vezes, a gente se deixar ser levado por essas configurações e achar, não, isso realmente acontece. E não acontece assim. Isso conecta com a questão do José Rabelo, que ele pergunta aqui para a gente. Você acha que os lutadores de competição estão preparados para a luta real na rua? Eu acho que o mestre Nathaniel Rosa colocou, responde isso bem, e conecta também com uma conversa que a gente está tendo hoje. Que é exatamente isso. Quando a gente está falando de uma competição, eu vou lutar com o mestre ideal. Não quero, mas digamos que a gente tem um contrato tem que fazer daqui a 6 meses. Mas eu sei que eu tenho 6 meses, então eu vou organizar meu treinamento para eu estar no ápice da minha capacidade física, emocional e mental, naquele dia específico que está marcado. Você estuda, né, o adversário, estuda as características. Então é o ápice contra o ápice. E se eu não estiver bem, eu cancelo. Não, também não machuquei, eu aconteceu uma coisa que é muito comum, né? O cara cancela a luta porque teve um evento externo. Exato. Mas na vida não dá, você vai cancelar. Você vai cancelar, você teve um problema no trabalho, teve um problema na família, teve alguma coisa. Você tem que fazer. E como é que você faz a sua ação, você não estando bem, nem emocionalmente, nem fisicamente, como é que você faz a sua ação ter qualidade? Porque não adianta ter qualidade daqui a você tem que ter qualidade agora. Você tem que dar diferença agora. Talvez seja um familiar seu com problema. Então, como é que você faz isso? Então, esse é o grande ponto quando a gente está falando de arte marcial nesse sentido de preparar para a vida. Porque a vida não dá aviso, a vida acontece. É como você faz perfeito essa colocação, né? É como você faz o melhor que você pode dentro do contexto que você tem, né? Sem preparo, né? Então, como você explora todo o potencial daquela situação que você está vivendo, né? E potencial, né? E a situação, ela traz uma série de coisas, né? Como você está, como a situação está se apresentando, qual é a realidade, como você junta tudo isso e o seu Kung Fu se expressa da melhor maneira para buscar o que você falou mais cedo, né? Agir da melhor forma, mais apropriada e com eficácia, né? De forma a tomar decisões em relação àquilo. Agora, se um lutador profissional está preparado para lutar na rua, eu também não sei, né? Ele tem que saber dele, né? Ele tem um aqui, né? Você está preparado para lutar na rua, né? Porque na rua é um ambiente vasto, né? Você está na rua, pode ter uma pedra, um pau, um revólver, uma pistola, uma faca, mas hoje em dia você não sabe de nada. Você consegue defender de um tiro, né? Você consegue defender de uma facada, né? Isso é complicado. O meu mestre agora falou uma coisa que eu acho interessante, ele falou comigo algumas vezes já, que o universo do Kung Fu não é o universo do o quê, é o universo do como. A grande questão é como. Então, não é o quanto você tem, nem o que você tem. Agora, é como você usa o que você tem. Você tem, não importa o que você tem. Como é que você faz uso? Como é que você tira o melhor do que você tem? Isso varia a cada dia. Então, essa é a grande habilidade do arte marcial. Performar em alto nível todo dia. O seu alto nível vai variar de acordo com o que você tem no dia, logicamente. Mas você faz o melhor uso do que você tem. Então, esse é um ponto fundamental. E queria fazer uma pergunta aqui, né? Mudando um pouco de assunto, a pergunta do Daniel, que leva para o outro lado e vai conectar também. Ele fala, o desenvolvimento intelectual é refinado através do Kung Fu em seu sentido amplo? Eu queria botar essa pergunta para vocês. Como que é a pergunta mesmo? Deixa eu ver se eu entendi. Ele está falando se o desenvolvimento intelectual pode ser refinado através do Kung Fu, quando a gente fala dessa lógica do sentido. O difícil é entender o que ele está falando dentro do processo intelectual, né, da coisa. Porque essa habilidade do Kung Fu, ele talvez seja não tanto o intelecto enquanto raciocínio lógico,
mas sim dentro de uma questão de percepção. Porque, por exemplo, eu percebo algo, né? Eu tenho sensações, mas muitas vezes eu não consigo intelectualizar isso. Tem coisas que você não consegue verbalizar, né? Mas você tem uma outra compreensão. Você entende aquilo, mas você necessariamente não consegue verbalizar o que é. Então, muitas vezes, assim, pela minha experiência, né, o que eu aprendi do Kung Fu foi em função de sensações, foi em função de percepções que eu tive, né? Que isso tudo foram construindo. Agora você fala assim para mim, olha, coloca isso em palavras e me descreva como é que foi esse processo. É muito difícil. Então, assim, me perdoe, não sei se eu estou entendendo, se eu intelectualizar da maneira mais adequada. Não sei se não, eu achei interessante nessa questão que você colocou, né, mestre Natan, porque tem muito a ver, isso vai levar a gente para aquela discussão do quanto o Kung Fu é único para cada um. Uhum. Porque, quer dizer, você colocou uma questão muito particular e que eu compartilho também, acho que é bastante comum, né, a gente acessar o Kung Fu pelas percepções, especialmente é uma arte marcial do qual a gente usa o corpo, né, para desenvolver, ter todo o seu desenvolvimento. Mas isso depende também muito, e aí eu quero somar a sua colocação, né? Depende muito do caminho de cada um. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que se preocupa mais com a racionalidade de determinada coisa, com a maneira como eu interpreto o Kung Fu no sentido mais intelectualizado, se eu consigo colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo, se eu sou essa pessoa, é natural que o meu Kung Fu busque palavras para expressar aquilo, etc. Que não é uma coisa obrigatória. Sim. Né? O Kung Fu de cada um vai ter a nuance de cada um. Né? Então, você vê que alguns vão tentar intelectualizar a experiência e explicar de forma racional. Outros vão absorver melhor a percepção e o sentimento que você teve. E aquilo constrói já para você e te desenvolve. Porque, no final das contas, a gente está buscando o desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano ele não está restrito nem ao corporal, nem ao intelectual, nem ao emocional, mas a todo o conjunto de coisas que são próprios para você. Ele não entra dentro de um modelo, né? E você vê que nós três temos perfis muito diferentes de Kung Fu. Né? Até a maneira como a gente se expressa, como a gente fala, né? E, no entanto, nós três temos uma jornada de mais de 20 anos, 30 anos, né, de Kung Fu, né? E buscando cada vez mais. Então, essa é uma experiência muito interessante, porque a gente consegue dialogar junto, participar de uma live junto, tendo Kung Fu muito diferentes na forma de se expressar, tendo o mesmo mestre. Né? Então, isso é uma questão mais interessante. Porque, quer dizer, ele trabalhou, de fato, com Kung Fu individual para cada um. Exato. E eu vou conectar essa questão do intelectual, vou trazer de uma outra forma. Né? Quando o Daniel colocou o intelectual, a gente pode não saber o que ele é totalmente, né? Mas eu vou trazer essa noção de intelectual para a ideia de inteligência, ou para a noção de inteligência. Inteligência vou fazer uma diferenciação entre inteligência e cultura, tá? Cultura no sentido de a quantidade de informação, o acesso que você teve, né, com relação a dados do mundo. E inteligência como independente de quanto acesso você teve, a sua capacidade de tomar decisões eficazes, de, né, sendo bem objetivo, resolver o problema. Como é que você resolve o problema? Né? Surgiu uma coisa, como é que você faz para aquilo, né, você ter uma solução boa? Então, nesse sentido, eu entendo que o Kung Fu desenvolve, sim. A gente está falando dessa capacidade de gerar uma inteligência estratégica. Ou seja, como é que as suas ações conectam melhor com o que é necessário fazer. E essas decisões, elas vão envolver tanto um lado de razão, de você conseguir enxergar as variáveis intelectualmente, quanto um lado de intuição, que tem a ver com essa capacidade de você relaxar, a capacidade de você enxergar o que não está tão óbvio. Então, o processo marcial, o processo do Kung Fu, entendo que ele faz uma coisa que é muito comum, ajudar a gente a juntar essas duas coisas, como é que a gente desenvolve em igual medida razão e intuição. Porque as grandes decisões da vida, né, elas são das duas coisas. Elas exigem todo o nosso ser para a gente poder fazer uma boa decisão. E é exatamente o que o movimento marcial bem feito em alto nível também exige. Educa a gente a conseguir fazer isso. Sabe uma coisa muito interessante disso? É que para que tudo isso possa acontecer, você precisa ter um mentor ou um mestre
que consiga reconhecer alguns pontos que você precisa desenvolver. Então, esse mentor vai ser a pessoa que ela vai te guiar dentro dessa jornada. É essa pessoa que, se você for ver você pode ver essa pessoa como um dispositivo também, um dispositivo provocador. Muitas vezes a relação com esse mestre não vai ser fácil também. Vai ter dificuldades nessa relação, né? Vai ter alegria, não terão alegrias também nessa relação. Mas essa relação ela existe justamente para a gente poder desenvolver todas essas questões que o mestre Felipe colocou, que o mestre Tiago colocou, e que eu estou colocando também, porque tudo começa na relação, né? E a relação é uma relação marcial. Por favor. E mestre Nathaniel, eu vou aproveitar esse gancho, porque as pessoas estão perguntando aonde cada um dos mestres tem um trabalho, né? Você falou essa questão da mentoria, então foi perguntado aqui aonde os mestres têm trabalho. Então, né, eu gostaria de passar aí a palavra para o mestre Nathaniel, para o mestre Thiago, também para o mestre Felipe, caso alguém tenha interesse em entrar em contato com algum deles. Bom, se quem tiver interesse em entrar em contato comigo, conversar a respeito, tá? Eu estou atualmente na cidade de Brasília, tá? A minha escola está localizada no SIG, que é setor de indústrias gráficas, tá? Eu tenho um site que é www.win.brasilia.com.br, tá? Nesse site, quem quiser pode também agendar uma visita no meu núcleo e a gente pode também conversar pessoalmente. Eu também me encontro em Brasília, divido, né, a cidade com o mestre Nathaniel. Eu estou ali na Asa Sul, na quadra 108, né, e a minha escola chama Flor de Lótus, tá? É um Mocum Flor de Lótus, né, a escola de Kung Fu Flor de Lótus, que fica exatamente ali na quadra 108, Bloco B. A loja, quem conhece Brasília entende mais ou menos isso, né? E eu, diferente aqui, né? Assim como o Tansal, o Bonsal e o Foxal são diferentes, nós somos um conjunto. Eu me encontro no Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro da Freguesia, que fica em Jacarepaguá. E o site é NYVT de Moião, nyvtfreguesia.com. Só acessar, entrar em contato, estou disponível para conversar sempre. Queria aproveitar e colocar uma outra pergunta, né, que conecta também com cada um aqui, né, do Hugo, que ele já falou que já tentou praticar Kung Fu várias vezes, e a gente tem, né, como tendo escola, a gente sabe como funciona isso, né, dos dois lados. E ele fala, por que o começo é tão difícil? O que conecta também com o Marcos perguntando como é que a gente começou, cada um de nós. Então, acho que dá para responder duas coisas juntas, mas essa pergunta do por que o começo é tão difícil é muito boa, né? Porque ele fala, eu comecei, mas não consigo seguir. O que acontece? Assim, muito depende do que você quer dizer, eu não consigo seguir, né? Porque esse não conseguir seguir, ele envolve inúmeras coisas, tá? Mas eu posso falar para você um pouco da minha experiência e como que eu enxergo todo esse processo, tá? Para mim, a arte marcial, ela me trouxe uma coisa que eu tive que aprender para poder seguir e continuar nesses 30 anos de idade. Desculpa, esses 30 anos de prática. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa naturalmente indisciplinada, naturalmente, tá? E preguiçosa. Só que eu tinha uma ambição. Eu queria ser bom na arte marcial. Foi sempre meu sonho de criança. Então, o que eu tive que desenvolver e cultivar isso todos os dias é uma coisa, disciplina e rotina. As pessoas muitas vezes falam assim, olha, eu desisto de fazer as coisas porque eu perco motivação. Tá? Eu não acredito em motivação. Motivação, ela é efêmera. Ora você tem, ora você não tem. E muitas vezes a motivação é uma desculpa que a gente se permite dar
para você falar assim, eu não quero mais fazer porque eu não estou motivado. Então, se você acordou com a sua cabeça que aquilo é bom para você, é disciplina e rotina. O dia que você estiver motivado, você coloca a motivação lá dentro. Você imagina se um dia eu chegasse para o grão-mestre da Imamura e falasse assim, olha, eu sei que eu combinei uma coisa com o senhor hoje, tá? Mas eu não vou fazer porque eu não estou motivado. Você imagina você falar para o seu chefe, tá? Você trabalha numa empresa, tá? Você depende do salário dele. Para você sobreviver, você chegar para ele e falar assim, olha, eu não fiz a planilha que você me pediu porque eu não estava motivado. Você não faz isso, né? Porque envolve outras coisas. Então, por que que a gente não pode levar isso para outras coisas também, como, por exemplo, a prática da arte marcial? Ou a prática de qualquer outra coisa? É disciplina, né? Eu não acredito em motivação. É disciplina e rotina. Interessante, porque isso conecta bem, né, com essa possibilidade, né, de você entender, né, o início de algo, né, e obviamente todo início ele traz um determinado momento de lúdico, né, traz uma conexão, mas ele também te dá um caminho do qual você vai precisar muitas vezes abrir mão também das suas ficções, das suas fantasias sobre aquilo, né? Então é muito comum, né, Marcos, né, o Daniel perguntando exatamente sobre, né, por que é tão difícil começar e continuar, né? Né? Porque muitas vezes o seu início, como você chegou na arte marcial, traz, né, o que a gente fala muito da xícara cheia, né? E você chega com uma série de ilusões ou de expectativas, né? E a primeira coisa que você precisa trabalhar é normalmente uma construção de algo que aparentemente é muito básico e não é tão fantástico, né, quanto movimentos, saltos, né, acrobáticas. Normalmente você tem que saber ficar em pé. Eu falo muito sobre quando alguém chega na minha escola, né? A gente começa por onde? Primeiro a gente precisa saber se você sabe ficar em pé, né? A gente começa por aí, né? O que isso não dá um choque, né? A pessoa fala, como assim? Eu estou em pé o dia inteiro, estou andando para lá e para cá. Mas será que você entende isso de fato como uma construção de base? E você está preparado para lidar com a quebra de uma série de paradigmas e confortos que você tem e a olhar para você mesmo, porque o caminho da arte marcial é muito difícil também, porque ele é um caminho para dentro de você mesmo, né? Você está desconstruindo uma série de questões para construir novas questões e se desenvolver. E é um caminho incômodo, né? As pessoas muitas vezes não querem um incômodo, né? Obviamente não estou falando que o Hugo falhou nessa, né? Eu estou dizendo, ajudando ele a fazer uma interpretação, né, de por que é difícil continuar. Porque você tem uma série de fantasias para ser quebradas, você não, em um mês você não vai virar o Bruce Lee, você não vai virar o coreógrafo lá do filme lá que você viu. Normalmente a gente vai quebrar essas expectativas primeiro, para que você comece do básico, né? Para que você comece a construir aquilo que é o mínimo necessário para, por exemplo, ficar em pé. Exato, e isso é bem mais interessante quando você entra numa escola para aprender arte marcial ou numa família Kung Fu para aprender arte marcial, a gente esquece o seguinte, eu estou levando para dentro daquilo eu mesmo, como eu sou, né? Por isso que eu falei, olha, eu sou extremamente preguiçoso, tá? Eu sou um cara egoísta, tá? E um cara sem disciplina nenhuma. Então, o que eu tive que aprender é como cultivar a disciplina, como cultivar o zelo, né? O cuidar. Isso é um processo que nós, como artistas marciais, nós fazemos isso há muitos anos. E isso é um cultivo diário. Não existe assim, ó, eu alcancei isso. Não, você não alcançou. Virei o mestre. Eu virei um mestre, então quer dizer, eu não tenho mais nada para fazer, não tenho mais nada para aprender? Não, é um cultivo. Então, eu me, né, coloco todo dia em situações onde eu tenho que me disciplinar para eu fazer determinadas coisas, porque senão você não faz, você deixa para lá. Então, tudo isso é um cultivo. Então, aí você entra dentro da arte marcial dentro de uma perspectiva não somente de luta, mas como que aquela arte pode transformar aquele indivíduo, né? Aquele indivíduo pode sofrer uma transformação.
desde que ele não desista, né? Porque todo mundo pergunta, se alguém me perguntar assim, ó, você teria alguma dica para alguma pessoa que esteja começando a arte marcial? Eu vou falar para ela, ó, não desista. Porque por qualquer coisa nós dizemos, não desista, continue. Porque o processo de transformação ele vem pela persistência. Mas nós desistimos de tudo. Muito rápido e muito fácil. Conectando com isso, só acrescentando, se eu pudesse dar uma dica em cima dessa, que já é muito boa, é exatamente a escolha que nos fez estar unidos aqui hoje, né? Porque o que nos uniu, né, foi uma escolha, no sentido de que a gente escolheu o mesmo mentor. Uhum. Então, a escolha do mentor do processo do Kung Fu, o processo marcial em geral, né, Kung Fu no sentido amplo, é fundamental. Né, o Grão-Mestre Emmanuel fala de Patriarca Moriá, né, de uma forma interessante que ele fala, né? Patriarca Moriá tinha uma grande habilidade, que é transmitir de acordo com a vocação de cada pessoa. Então, é muito importante ter um mentor que consiga identificar, te ajudar a identificar a sua vocação, porque muitas vezes é uma vocação até escondida, nem você sabe qual é a vocação. Então, é a pessoa que vai te ajudar a conseguir entender como acessar esse processo do seu jeito, não do jeito da outra pessoa, porque cada pessoa tem um jeito, mas sim do seu jeito, ou seja, qual é a sua busca desse processo. E, logicamente, se você parar logo no segundo dia, não adianta nada. Né? Você tem que ter um processo de persistência nesse processo, porque é uma luta, né? O marcial vem de luta também. Você tem que, né, persistir ali dentro, não é fácil. Mas, né, esse ponto também de ter uma pessoa qualificada para te guiar nesse caminho é fundamental. Então, a primeira escolha é a escolha mais importante. Quem você vai escolher para te guiar nesse processo? Então, eu deixo vocês com essa dica importante também. Escolha bem. Mestre Felipe, bom, eu vou aproveitar esse gancho. Chegamos aqui nos minutos finais da nossa live de hoje. Como sempre, muitas perguntas no nosso chat. E eu queria aproveitar para fazer um convite. Amanhã, dia 24/3, às 9 horas, da estreia do Kung Fu Life Podcast. Você acha que viver é uma arte? E vão estar presentes Grão-Mestre Léo Imamura, professor Walter Correia e Isao Imamura. Às 9 horas amanhã, será transmitido pelo canal Kung Fu Life. E aproveito para agradecer aos mestres, né? Mais uma live feita pelo Instituto Moyato. Obrigado, mestre Nathaniel Rosa, obrigado, mestre Felipe Soares, obrigado, mestre Thiago Quintela. Espero encontrar vocês em mais outras lives do Instituto Moyato. Obrigado a todos do canal Kung Fu Life. Nos vemos na próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos e até lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.